Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Evidência Cast, nosso podcast que fala somente sobre ciências forenses. E para quem não me conhece, meu nome é Lion, eu sou perito criminal e para me ajudar aqui, o professor Samuel. Muito prazer, meu nome é Samuel, sou professor de Direito, especialista em Direito Penal, Processo Penal, Direito Público. Estou aqui para contribuir, para formar um conhecimento que seja acessível a todos, sem juridiquês, com simplicidade, tá bom? Para a defesa e conhecimento do cidadão de bem. E hoje, galera, a gente tem um convidado aqui especial, uma pessoa que sabe muito sobre a parte de direito civil e um grande amigo. Eu tenho orgulho de apresentar para vocês o perito criminal Israel Melo. Seja muito bem-vindo, irmão. Felicidade mesmo de você estar aqui. Obrigado, prazer. E para quem não te conhece, a gente queria que você se apresentasse aí para a galera, o pessoal saber como é que é a sua vida, como é que foi o seu tempo antes de ir a Cadepol, até hoje e tal. Pode falar. Se já era um sonho a carreira policial, se foi uma oportunidade, se encontrou, como foi essa trajetória? Na verdade, não tinha essa pretensão de ser policial. Eu vinha de uma fase onde eu costumo brincar que eu consegui ser muito pobre 2 vezes na mesma vida. Que eu nasci pobre e depois fiquei razoavelmente bem com meus pais, né? E aí lá pelos meus 18, 19 anos, a gente passou por uma fase também meio complicada, bem complicada. E foi assim, inesperadamente, um colega falou assim, pô, tá aberto o concurso para polícia. Aí eu falei, polícia? Né? Na época, eu acho que eu fui do último concurso que, para o cargo de inspetor, você podia fazer com 2º grau. Não exigia o nível superior. E eu tinha, antes disso, sido aprovado no concurso para aeronáutica, para soldado especialista. Fiz o curso de formação na Base Aérea em Santa Cruz, 6 meses. E estava nessa fase ali, só que eu já tinha entendido que as Forças Armadas, para mim, no cargo de soldado não seria interessante. Seria eu acho até que eu ainda continuo achando que é uma carreira legal, brilhante para oficial. E até por conta também de ser um cargo que você só podia ficar até 6 anos. E eu comecei a perceber que as pessoas que saíam ali, porque acaba que você como soldado ali, você tinha uma exigência de tempo seu ali muito grande, você não tinha tempo para fazer outras coisas. E a pessoa saía dali, após 6 anos, meio que sem um horizonte. Aí eu falei, opa, não vai ser por aí que eu vou, não. E aí eu falei, a gente tinha um período de, a cada 2 anos, solicitar um reengajamento, chamado reengajamento, para você continuar os 2 primeiros, mais 2, e depois você saía. Eu falei, não, eu vou procurar o melhor. Foi quando eu comecei a fazer minha faculdade. Isso estava com 18 anos, né? Comecei a fazer minha faculdade de engenharia civil, por conta também de muita influência do meu pai, que ele era mestre de obras e eu gostava muito de andar com eles e tal. Então, Prática, né? Eu desde criança eu andava nas obras com meu pai, eu sempre gostava, eu achava aquele negócio maravilhoso, ver um terreno, depois começar a subir uma coisa e virar um prédio, e você fala assim, nossa, que coisa fantástica. Maneiro. Sempre respirei tijolo, cimento, areia, brita, barulho, obra mesmo, sempre gostei muito. E era um sonho do meu pai, né, que ele nunca entrou na sala de aula, aprendeu a ler e escrever com a minha mãe, que tinha feito até a 4ª série. Então a gente teve uma base, por isso daí veio a primeira pobreza mesmo, né? A gente teve sempre uma base muito humilde, mas meus pais sempre privaram muito. Vocês têm que estudar. Sou caçula de uma família de 3 filhos, homens, e meus pais sempre, com toda limitação de conhecimento, sempre falaram, vocês têm que estudar. Eu não quero que vocês trabalhem, não quero que vocês façam, eu quero que vocês estudem. Isso sempre foi uma prioridade para os meus pais. Mas o conhecimento acerca de vida, né, tanto do meu pai como da minha mãe, sempre foi meio limitado por uma questão de falta de experiência mesmo, né, de vivência, né. Então, voltando à pergunta aqui aí, eu vi que o sonho do meu pai era que a gente fizesse faculdade, e aí eu fui à faculdade, comecei a fazer faculdade, meu pai já chegava nas obras dele, meu filho aqui, ó, fazendo engenharia, futuro engenheiro, que não sei o que, um orgulho danado, não sei o que. E aí eu tava fazendo a faculdade, aí veio essa segunda queda que a gente falou, né? Aí a gente ficou duro, a gente já não tinha mais dinheiro para pagar a faculdade, e eu fui parar no Cefet fazendo engenharia mecânica, porque era de graça. Era um processo de transferência, mas engraçado que... Uma boa faculdade, engenharia mecânica, né? Engenharia mecânica. Eu tenho um grande amigo que é engenheiro mecânico, Lion. Excelente, um dos melhores engenheiros mecânicos que eu conheço. E a gente... por conta de toda essa falta de estrutura
de conhecimento mesmo, né? Não só no meu núcleo familiar, mas como por parte dos tios e tal, ninguém tinha. Todo mundo veio do interior, da parte do Ceará ou da Paraíba, então não tinha essa vivência, o pessoal veio desbravar aqui mesmo, né? E então, até o meu segundo grau, até eu acabar meu segundo grau, eu nunca repeti de ano, mas eu sempre estudava só para passar. Sim. Só para passar, sempre fui mediano. Mas quando eu ingressei na faculdade, por incrível que pareça, eu despertei uma coisa de, cara, eu preciso estudar. E por incrível que pareça, a fase inicial da engenharia, onde as pessoas desistem, onde as pessoas reprovam, onde as pessoas vão ficando cálculo 1, cálculo 2, vão ficando para trás. E eu consegui passar por todas elas sem reprovar, porque eu gostei e comecei a me dedicar bastante para engenharia. Sim. E nessa queda eu estava entre o quarto e o quinto período. E aí foi quando... A metade da faculdade, né? Foi. E aí, por conta disso, o meu coordenador falou já, tenta um processo de transferência para o Cefet. Não tem prova, é processo de transferência. Eles vão analisar o teu currículo, mas você tem um histórico muito bom aqui na faculdade. E aí, assim, eu fiz. E eu fui. Aí eu estava no Cefet, fazendo engenharia mecânica. Tava meio frustrado, porque toda a minha vida ali com tijolo, né? Quando eu comecei a ver porca, parafuso, fresa. Aí tu fala, sem contar que eu tava certinho do quarto pro quinto período, quando eu cheguei lá, eles fazem análise curricular e Você disse, perde, né? Aí eu fui pro 8º período fatorial, né? Matéria do 8º, do 7º, do 6º, até do primeiro período eu tava fazendo disciplina. Mas eu tinha que estudar, e eu tava ali, né? Estudando. Aí tu voltou pra engenharia civil depois, hein? Não, então, aí o que aconteceu foi que veio a prova da polícia, que eu tava naquela dureza, veio a prova da polícia. Falei, cara, vamos fazer. E aí eu não tinha dinheiro para pagar curso, essas coisas, eu comprei uma apostila, fui estudar, comecei a estudar a apostila, e eu passei. Para inspetor. Só que aí eu passei, mas não classifiquei. Eu não lembro agora exatamente quantas vagas eram, mas eu fui aprovado, mas não dentro do número inicial de vagas. E aí foi uma das primeiras turmas também da Polícia Civil, que teve um grande movimento para o aproveitamento dos aprovados, né? Teve muita gente botando na justiça e tal, não sei o quê, porque o número dos policiais que deveria ter era muito menor do que o que tinha, então foi sendo... É o que ocorre agora, inclusive. Exatamente. Precisamos de gente na polícia. Não, exatamente, mas esse concurso de 2001 foi o pioneiro nessa briga para que houvesse isso, tanto que de lá para cá existe uma movimentação, uma pressão, mas muito menor. O governo normalmente acaba aproveitando aqueles que foram aprovados, como aconteceu agora nesse último concurso, que teve para delegado, inspetor, investigador, técnico e auxiliar de necrópsia, perito criminal, perito legista, mas o número de vagas inicial em todos eles foi ampliado. Sim. Né? Sem muita pressão, sem muita demanda judicial. Mas o fato é que, nesse caso, eu fiquei aprovado, não classificado, e ainda fazendo engenharia mecânica no Cefet. Aí, nessa demanda, nesse tempo aí de demanda judicial, fomos convocados para a academia de polícia. Sim. Aí eu tive que... Você voltou para... Eu tranquei engenharia mecânica e fui fazer a academia de polícia. Que foi a academia... Por isso que o nome da turma, da primeira turma de convocação era pipoca, porque era pipoca de micro-ondas, 3 minutos. Rápido, né? E a segunda turma, porque o curso era de 45 dias. A segunda turma foi chamada de miojo. Na verdade, ao contrário. A primeira turma de miojo, a segunda de pipoca de micro-ondas. E 45 dias a gente já estava apto a trabalhar. E aí teve um outro lapso temporal, e a gente duro pra caramba, né? Onde acabou a academia de polícia, mas a gente não era nomeado e não tomava posse. E na época não havia ajuda de custo. Hoje não tem tinha. ajuda de custo. Não tinha. Era na raça. Era na raça. Tinha que se virar. Já tomava posse endividado. Exatamente, muita gente. Eu mesmo, como eu fiquei nesse período aí sem trabalho, sem nada, eu não voltei para fazer engenharia mecânica, eu estava assim, a qualquer momento você pode tomar posse. Eu comprei uma motinha dessas de entregador, falei, vou trabalhar entregando pizza, entregando remédio, qualquer coisa. E até juntar o dinheiro para comprar a moto, usadinha e tal, mas até eu consegui comprar a moto. Nesse período comprei a moto, só que aí conseguimos ser nomeados aí em 16 de junho de 2003. E aí eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar inicialmente no Instituto de Criminalística, onde eu trabalho hoje. É mesmo? Na parte administrativa, Que legal. setor de perícia de áudio e imagem. Fazia a parte administrativa lá. E depois eu fui para a Delegacia da Barra. 8 meses depois eu fui para a Delegacia da Barra, trabalhei na Delegacia da Barra até 2010, quando eu saí, fui para outras delegacias. E aí, numa dessas delegacias, eu cheguei a trabalhar com os peritos. Mas é engraçado que todo mundo que chegava na delegacia, que eu atendia e tal, aí a gente conversava, mas você é formado em quê? Pô, engenharia. Pô, você é engenheiro, mas trabalhando como inspetor e tal, não sei o quê. Todo mundo fazia essa pergunta, mas para mim estava tudo bem. Mas em 2010 e 2011 eu comecei a trabalhar em delegacias onde eu trabalhava diretamente com peritos.
E aí daí veio essa questão de Que legal. eu vou fazer a prova para perito, Aham. entendeu? E também foi muito engraçado essa questão de como eu soube do concurso para perito de 2013, né? Embora já estivesse dentro da polícia, onde as pessoas acham que a informação vem mais rápido ali, eu nem sabia que estava aberto o concurso. Eu estava fazendo uma pós-graduação e uma colega minha que trabalhava na Sete Rio, ela falou assim, foi me apresentar o chefe dela da Sete Rio no intervalo da pós-graduação. Aí ele falou assim, pô, por que você não faz a prova para perito? Eu falei, tá, quando tiver eu vou fazer. Não, quando tiver não, tá para encerrar a inscrição. Que legal. Aí eu falei, oi? Tá para encerrar, tá aberto. Eu falei, sério? Aí acabou, era aos sábados, né? Quando eu saí da pós-graduação, entrei lá e realmente estava nos últimos dias do período de inscrição para o nosso concurso. Aham. E aí eu falei, vou me inscrever. Aí me inscrevi. E aí a preparação para esse concurso, né? Eu busquei, não tinha. Hoje você ainda consegue ter cursos, né? Apostilas, né? Especializado nos Especializados em concurso. Não tinha nenhum curso para engenharia civil. Não tinha nada. Nada. Que merda. E o que caía nessa prova de 2013 era português e conhecimento específico. E conteúdo programático lá no edital. Quase 4 páginas de matéria para você estudar. Hoje cai direito, né? Engenharia. No último concurso, foi até uma surpresa, porque até saiu o concurso, ninguém tinha, pelo menos eu não tinha conhecimento disso, mas quando saiu o edital, saiu também direito. E por isso eu acho que ficou mais difícil. Primeiro que o concurso saiu para uma demanda inicial, uma oferta inicial de 5 vagas. Nossa. 5 vagas para perito. 2 para engenheiro civil, 2 para engenheiro mecânico e 1 para químico. Então já é um quadro que afastou muita gente. Eu disse, pô, não vou fazer. Segundo que as pessoas que estavam se preparando inicialmente para um concurso desse, estavam se preparando tecnicamente. Bom, eu vou estudar engenharia civil e português. Mas aí quando falaram, tem direito, muita gente que se não estivesse estudando para uma outra área que demanda de direito, fala assim, pô, como é que eu vou estudar direito agora, em cima da hora, né? Em pouco tempo. Em pouquíssimo tempo. Ainda mais são 4 disciplinas no mínimo, né? Sim, direito penal, processual penal, administrativo, constitucional, pelo menos, né? Pelo menos, Então, como eu estudei, como eu me preparei para essa prova de 2013, eu peguei o conteúdo programático e comprei livros e ia para a biblioteca e ficava estudando sozinho. Sozinho legal. mesmo, sozinho Aham. mesmo. Não tinha curso, não tinha nada. Pegou o conteúdo programático e E foi estudando. ticando ali, né? Fui estudando. Legal. E daí veio essa questão de como você se prepara para um concurso desse. Né? E aí depois eu fui desenvolvendo, fui aprendendo outras metodologias de otimização para quem está se preparando para concurso, né? Fisiologicamente falando, mentalmente, psicologicamente falando, tudo Você isso. pensa que, na verdade, para estudar para concurso, você só vai precisar saber aquela matéria ali, né? Mas, cara, enquanto tá fazendo isso, tem também atividade física que auxilia isso, tem todo um planejamento de estudo, né, cara? Tem. Tipo, se você consegue ter uma equipe que consegue te encaminhar para um caminho melhor, né? Tipo, o estudo é bem menos dolo, menos Eu porrada que costumo você dizer o tomou. seguinte, ó, só para a gente tentar ilustrar. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma montanha. Um lado da montanha é bem íngreme e chega no cume. O outro lado, ele é mais largo, a base mais larga, mais longo, mas muito menos inclinado. E eu tenho um candidato de um lado e um candidato do outro. Quem vai chegar aqui em cima? Qualquer um dos dois. Aquele que não desiste. Aquele que não desistia, mas qualquer um dos dois. Eu costumo dizer o seguinte, esse carinha aqui, ó, pode ser quase a história que eu contei. Uma pessoa que não tinha uma instrução, uma orientação e tem que correr atrás agora para passar num concurso. Essa parede, essa escalada dele vai exigir muito maior esforço para ele poder chegar aqui em cima. A pessoa aqui que de repente já vem de uma base de ensino mais forte, já vem se preparando há mais tempo, ele vem sem precisar abrir mão de muita familiar coisa, também, né, às vezes. suporte familiar. Então, tem uma série de coisas, mas os dois vão chegar aqui. Sim, com certeza. Se você começar a olhar, a parede é muito íngreme, eu não vou chegar lá, você vai desistir. Tá tudo bem, mas isso também acontece aqui. Tem muita gente que chega aqui na metade do caminho e fala, não gostei não, volta. Né? Então, mas quem pode chegar aqui? Aquele que quer realmente chegar aqui e que vai fazer o passo a passo para chegar ali. Não tem uma receita de bolo pré-definida para quem quer chegar lá. Tem uma série de fatores que juntos te ajudam a chegar lá. Entendeu? A atividade física, porque o nosso corpo, o nosso cérebro, a ingestão de água. Até tudo isso O tem a nosso ver, né? cérebro precisa Sim. de água para que os nossos neurônios trabalhem de uma Funciona. forma melhor. Nossa memória, ela tem a memória de longa duração e a de curta duração. A de curta duração, ela armazena os fatos recentes
E aquelas coisas que são dadas como importantes, ela memoriza melhor. E aquilo, quando ele é trabalhado constantemente, ele vai para a memória de longa duração. A memória de longa duração, se você começar a não tratar esse assunto aqui como importante, ele também Sim. vai descartando. Por quê? Porque ele precisa de espaço. Isso aqui não é infinito, ele precisa de espaço. E ele vai liberando isso aqui. Sim. Então, isso também é uma técnica de estudo, tá? Se você não consegue, se você tem uma gama de matérias que você se dá melhor e você precisa estudar, e você está estudando para mais de um concurso, isso aqui vai estar na sua memória de longa duração. Mas você precisa saber do regulamento daquele órgão para que você está estudando. E se você vai estudar para aquilo ali, você pode trabalhar ele um pouco mais para frente na sua linha de estudo, onde você vai deixar ele aqui na sua memória de curta duração. Entendeu? Mas aí você tem que ter um fator importantíssimo que é, esse concurso que você está fazendo, ele é importante para você. Importante que eu diga o seguinte, ele faz sentido para você. Se ele fizer sentido para você, tudo isso aqui vai acontecer. Se ele não fizer sentido para você, você vai estudar, ele entra o conhecimento por um lado da porta e sai pelo outro lado da porta. Sim. Por isso que você chega na hora para você, eu estudei isso aqui, cara, mas como é que eu não lembro? Exatamente. Quero fazer um gancho aqui, porque ninguém melhor do que o Israel, né, para falar sobre o assunto, que ele é professor da Academia de Polícia. Né? Hoje ele é professor da Academia de Polícia. Né? E, inclusive, acabou de formar uma turma, né? Você falar sobre isso? Sim. Até te perguntar uma coisa, como que foi a emoção de tomar posse? A emoção de tomar posse, né? Essa turma tá ansiosa, porque a nomeação deles saiu hoje no Diário Oficial, Bacana, né? E eles já estão aqui me ligando desesperadamente, porque além de professor da turma, eu fui coordenador na parte de perícia criminal. Sim. Né? Porque eles têm o curso de formação, ele agora, né? Ele tem 6 meses de duração, ele passa por blocos de conhecimento. Tem a parte operacional, tem a parte policial e tem a parte técnica, né? Técnica pericial. E eu fui coordenador dessa parte técnica pericial. Então eles estão me ligando, e aí? Novidades sobre lotação, sobre posse, quando é que sai a posse, quando é que a gente vai tomar posse, quando a gente vai começar a trabalhar, eles estão aqui alvoroçados aqui no telefone comigo. Mas eu recebi essa notícia da posse. Para mim, a posse como inspetor foi muito mais aguardada pela situação em que eu estava também e porque eu estava fora, né? A minha posse como perito foi na verdade, a notícia de que eu fui aprovado, e aí no concurso para perito eu passei, se eu não estiver enganado, tá? 12 vagas para engenheiro civil, né? Então eu passei dentro das 12, então não foi como meu concurso de investigador, de inspetor. Eu já tomei posse e já fui convocado para a primeira turma. Foi bem mais tranquilo. O primeiro concurso foi muito mais desgastante. Então, quando a gente concluiu o curso de formação e eu estava dando a posse, eu estava trabalhando ainda como inspetor, entendeu? Então eu estava mais tranquilo. Mas é lógico, você chegar ali e você alcançar aquele objetivo, você fala assim, eu tenho o termo de posse assinado, tenho lá comigo, eu tenho todos os processos que a gente tem que ter, né? A cada fase dessa. E é uma satisfação, né, cara? É uma sensação de realização. Realização. É onde você olha e fala assim, todo esse esforço para você chegar ali em cima, valeu a pena, entendeu? Você tá falando, tipo, com relação a 12 vagas, cara, eu acho que um dos concursos que, uma das áreas, né, no concurso da área pericial, que tem normalmente mais vagas, que é mais procurado, é engenharia civil, assim. É muito importante, assim, o pessoal estudar, se quiser prestar concurso na área pericial e tal. Ter a base de engenharia civil é bem importante, porque sempre sai algum concurso que tenha pelo menos alguma vaga de engenharia civil e tal. Sim. Maneiro isso aí. É porque eu acho que tem a ver com a sua cadeira. A engenharia civil, ela aborda, embora tenha um foco em construção civil, em engenharia civil, a gente tem um conteúdo programático que passa por engenharia elétrica. Você tem parte de produção, você tem parte de administração, você vê, não, logicamente você não faz todos esses cursos, mas você tem uma boa base em todas elas. Então, até porque você precisa de ter noção, por exemplo, de engenharia elétrica para você ser engenheiro civil, né? Porque você numa construção você tem a energia elétrica ali circulando, então você precisa ter essa boa base. Você tem parte de elementos de mecânica, né? Inclusive eu dava aula na Estácio, antes da pandemia, para o curso de arquitetura, eu dava aula em 4 disciplinas. As 3 da cadeira de sistemas estruturais, que lá eles chamam de sistemas estruturais, em outras escolas chamam de teoria das estruturas, eu dava aula de teoria 1, 2 e 3, e de estrutura metálica, para a turma de arquitetura, né? Para o curso de arquitetura. Isso cai também em concurso também de perícia ou não? Cai. Porque basicamente
o nome já diz, assim, é a teoria das estruturas, né? Então você tem que... Como é que se comporta uma estrutura? Seja metálica, ou seja de concreto, seja de madeira, né? Então isso tudo é é básico Pô, eu queria mesmo. até fazer um gancho, assim, já que a gente tá falando sobre engenharia civil e tal, você passou, né? Passou pra perito lá, criminal e tal. E como é que foi, assim? Tu foi pra qual lugar? Foi direto pra engenharia que você é hoje ou pra outro canto, assim? Na verdade eu fui direto para o Serviço de Perícia de Engenharia, né? Ah, legal. Onde hoje eu estou chefiando lá o Serviço de Perícia de Engenharia, que fica no nosso Instituto Sede, Instituto de Criminalística Carlos Zébolo, fica na Praça Tiradentes, lá no centro. E tem, dentro do Instituto, você tem os serviços especializados, né? Você tem serviços de contabilidade, você tem serviços de química, de balística, e tem o serviço de perícia em engenharia, dentre outros, né? Merciologia, cada um com a sua especialidade. Merciologia é avaliação de bens, né? Sim, também, isso mesmo. E dentro desses setores, dentro dessa gama de setores, você tem o serviço de perícia de engenharia, que que se dedica mais a essa parte de eventos ligados na parte da capital de engenharia. Então, crime ambiental, explosão, desabamento, né? Tudo quanto assim, todos esses crimes que têm a ver com a área de engenharia, cai lá pra gente lá, na capital. Um detalhe importante, né? O cidadão, né? Aquele pai de família, aquela mãe de família, que constrói um puxadinho no terreno da sogra, por exemplo, né? Ou então que tem um invasor, né? Ou o cara invadiu, né? Ou ele puxou um muro e pegou a área que é do vizinho, por exemplo. Né? Essas pessoas podem ser muito ajudadas pelo trabalho do perito engenheiro. Sim. Né? Já trabalhou em situações desse tipo? Sim, na verdade isso é um caso que acontece com frequência lá no nosso setor, né? Uma parte que se sente prejudicada, ela vai à delegacia, registra esse crime aqui, normalmente capturado como esbulho possessório, e a delegacia aciona a perícia para constatar se há uma alteração dos limites daquele lote. Né? Esse exame ele é mais simples quando você tem um loteamento ainda novo, sem construções, e aí você confere as demarcações daqueles piquetes, daqueles limites daquele terreno, mas tem situações mais complexas, como uma alteração de um limite de um muro de uma área já construída, onde já tem edificações ali, uma parte está puxando só um pedaço de um muro, invadindo um outro lote, mas a gente faz isso sim, e essa parte é importante, porque eu entendo que a perícia criminal, ela é o elo fundamental entre a pessoa que se sente prejudicada e a justiça propriamente dita, né? A perícia criminal, ela é a prova técnica. Ela é a prova que leva em consideração somente critérios técnicos. Não tem subjetividade. É a ciência É aplicada. a ciência né? aplicada a favor da justiça, né? A parte da perícia é apontar os elementos técnicos, de forma técnica e objetiva. O muro existe? Existe. Ele está dentro do terreno do vizinho? Sim ou não? Se tá, tá. Não tem como você falar assim, bom, poderia estar, mas não tem. Na perícia está, não está. Não está por conta disso, está por conta disso. Tecnicamente, não tem margem na perícia para subjetividade. E acho que é esse ponto que a gente tem que escrever da melhor forma e abordar isso da melhor forma possível para que chegue no judiciário e o juiz tenha todos os elementos para que ele possa tomar a decisão mais justa. Explicar uma coisa aqui, simplificando, né? A parte jurídica. O que é esbulho? Não é o cara chegar e entrar no seu terreno e construir. Só é esbulho, só tem interesse policial se ele usar de ameaça ou qualquer ato violento. Aí é interesse policial. Do contrário, a repercussão é só no cívil. Sim. Mas a lei tutela bem esse direito, a gente pode até depois entrar nessa parte. Sim, exatamente. Essa primeira avaliação do fato, né, ela é feita justamente na delegacia de polícia, né, onde a autoridade policial ela recebe aquela reclamação, né, da parte, olha, o meu vizinho está fazendo assim, assado. E o delegado entendendo, né, que houve em si o crime, ele vai capturar, vai mandar fazer o registro de ocorrência e vai requisitar o exame pericial. Sim. Essa primeira análise sempre é feita na delegacia de polícia, né, porque nem tudo que acontece de desentendimento entre partes, de fato, como o senhor bem estava falando, é um objeto de uma ação criminal, né? Existe área civil. Muito bacana, dentro de um inquérito policial, dentro de um processo, é necessário provar o quê? O fato. Né? O nexo causal, né? O que é aquilo? Que
aquela linha entre o fato e o resultado do dano. Né? E o seu trabalho consegue demonstrar o fato, cientificamente, né? O dano, inclusive mensurar, né? Valorar, né? Esse dano, e essa linha que a gente chama de nexo causal. Sim. O seu trabalho permite isso. Sim, Né? Cara, exatamente. vocês estão falando desse caso aí, eu peguei um caso, mais ou menos, e assim, que o pessoal tinha uma briga, assim, na verdade, esse terreno é meu, ou esse terreno é outro e tal, e aí acho que eles, de uma certa maneira, contrataram, acho que um topógrafo, alguma coisa assim do tipo, né? E acho que tem muito a ver com a tua área também, né? Você deve ter alguma demanda, assim, de engenharia civil para agir como um assistente técnico, alguma coisa assim, né? Porque tu já chegou a pegar algum caso mais ou menos assim? Já peguei, por exemplo, isso tem muito quando do recebimento de algum imóvel, a pessoa acha que, de alguma forma, aquele serviço não foi bem colocado, assim, não foi bem executado. Ou construções já existentes também. Uma vez eu fui fazer uma assistência dessa, uma perícia dessa, para uma moradora de um condomínio de luxo ali na Barra, onde o muro da casa dela estava cedendo, um condomínio de luxo. Era um muro que dividia a casa dela da área comum. Uhum. E o muro dela estava cedendo, estava rachando, e o piso da área da piscina dela também. E o condomínio falava que era um problema estrutural dela, né? E aí eu consegui provar, tecnicamente, objetivamente, que um vazamento de água na tubulação que distribui água do condomínio tinha carreado material da fundação, do suporte da terra que passava por baixo da fundação daquele muro, e isso estava causando recalque diferencial daquela fundação no muro e estava quebrando o muro dela. Recalque diferencial é o quê? Seria quando você tem um sistema de fundação com várias sapatas, assim, pode ser sapatos, pode ser outra forma, e você descalça uma aqui e só essa parte dessa fundação aqui abaixa, as outras permanecem, entendeu? Paradas, vamos dizer assim, entendeu? Essa fica Fixa, parada e essa aqui né? desce. E Entendeu? outra tem movimento. Simplificando seria isso. E aí isso faz com que rache o muro, caso for, né? Sim. Pô, maneiro. Você segura uma parte do muro que a outra parte está perdendo suporte. Então esse muro vai tender e ele vem rachando, vem trincando, pode até cair. Isso acontece com o prédio. Perdão. Isso. Não, pode até causar acidente também, né? Tipo, caíram em cima de uma pessoa e tal também, Sem né? sombra de dúvidas. E aí, Um caso interessante, foi até na Barra, salvo engano, de um prédio, ou 2 prédios, um conjunto, né? Caíram. E à época, até o engenheiro que fez o projeto da construção, ele foi responsabilizado e processado. Né? No direito, né, nós só punimos o profissional quando ele deixa de observar um dever de cuidado. Né? Que aí a culpa. Diferente da intenção. O cara não vai querer nunca fazer um prédio para matar ninguém. Sim. Não vai ter essa intenção, dolo, né? Não é assim. Se for, seria caso de culpa, por imprudência, negligência ou imperícia. Geralmente imperícia, né? Que é deixar de observar uma regra técnica. Já aconteceu, já pegou um caso semelhante a esse, assim? Acontece, né? A gente tem casos de desabamento, onde a gente tem caso que aconteceu recentemente numa comunidade chamada Muzema, lá no Rio de Janeiro, né? O prédio caiu lá. Lá não era uma área de ocupação regular, né? Então, área comandada por grupos. E você tem essa questão também isso acontece muito em áreas de comunidade, né? Que a pessoa está construindo sem muito critério técnico. Mas em relação à construção com um engenheiro responsável e tal, também acontece, mas não muito. Por exemplo, acabou o prédio da 13 de Maio. Pronto, acabou um exemplo bem melhor. Estava sendo feita uma obra, não sei se vocês se recordam, uma obra onde eles estavam tirando as paredes de um andar inteiro para abrir um andar. Né? E o prédio caiu ali do lado do Teatro Municipal. Tirando a parede e caiu. Sim. Mas o que segura normalmente não é os pilares, coisas assim, as vigas e tal? Então, Cai de parede e caiu. Não, Ou não? exatamente. Não sei como é que funciona. Mas eu estou simplificando. Né? A questão é que tinha uma parte de reforma com demolição. A parede, ela pode ou não ter uma função estrutural. Legal. Isso é analisado caso a caso. Tá? Mas o fato é que tinha um engenheiro responsável por essa reforma, né? E de alguma forma não foi observado algum critério que levou à ruína desse prédio inteiro. Caramba, maneiro. Caiu ali do lado do Teatro Municipal. Cara, eu fico falando assim, ele tá zoando aqui, mas, cara, a milícia normalmente utiliza muito para poder construir prédios em vários lugares, só que eu acho que não deve usar um engenheiro, alguma coisa assim, né? Às vezes é o próprio mestre de obras que já está acostumado a trabalhar com a parte de engenharia civil e constrói tudo e do jeito que o cara já está acostumado. Ele nem calcula, por exemplo, uma estrutura, né? Tipo assim, faz um dimensionamento de um pilar, uma coisa assim do tipo, né? Eu já pego uma coisa assim. É engraçado porque, por exemplo, como a gente atende, né, essa demanda toda na parte de engenharia, nessa mesma comunidade, eu já fui
a uns 4 ou 5 locais onde é o mesmo engenheiro. Ah, é? Então tem um Tem engenheiro. um engenheiro ali. Pô, legal. Tá? Aí volta a dizer o seguinte, eu fui acionado para 3, 4, 5 locais onde é o mesmo engenheiro. Inclusive, eu até acabei conhecendo ele, porque uma das vezes que eu cheguei, ele estava na obra. Engenheiro civil, tá? O problema é, em algum momento da investigação, de uma das investigações, foi falado que essas obras eram da milícia. Não sei dizer, não Sim. compete à parte pericial. Sim. Só estou querendo dizer que, em essa informação sendo verdadeira, então a gente estava falando de obras que supostamente são da milícia e que tinha, Um engenheiro, né? entendeu? Mas estava naquele critério de tem uma placa com um número de um processo dizendo que aquilo ali é uma licença, só que ainda não tem licença, não tem uma autorização, não tem nada. O cara, normalmente a pessoa vai, dá entrada no processo de pedido de licença e fica, né? Porque a gente sabe que o poder público também é moroso para avaliar a grande demanda que tem de pedidos de licença. Aí a pessoa não espera e vai construindo, quando vê, acabou até a obra toda e essa licença ainda não foi. Não saiu, né? É complicado. Exatamente. Mas normalmente, tipo, esses casos que tem esses desabamentos, assim, normalmente o problema seria que tipo de... É estrutural? O que acontece normalmente para Não, essas o paradas aí? desabamento, ele tá, eu entendo que o desabamento ele está diretamente ligado ao fator estrutural. Ah, é. Tá? Você tem um erro de dimensionamento? Pode ter um erro de dimensionamento. Você pode ter um erro de execução? Você pode ter um prédio que eu fiz lá no Rio das Pedras, que desabou lá. Foi até apresentado no Congresso esse caso, que não era um problema muito de subdimensionamento estrutural. Era um problema de erro de execução, onde a cada andar que aquele profissional, e aí não tinha engenheiro, tá? Era feito com um pessoal que adquire esse conhecimento empiricamente. E a cada andar que ele ia subindo, ele ia desalinhando os elementos estruturais, principalmente da fachada principal. É típico de imperícia. Exatamente, é uma imperícia. E aí o que acontece é que isso gera efeitos de segunda ordem. Vou falar de uma forma resumida. Sim. Ele não tem uma carga alinhada, ele tem uma carga fora de um eixo. Então isso Legal. vai fazendo com que, e conforme esse prédio ia subindo, tinha outros fatores que contribuíram, né? Por exemplo, um excesso de peso, um contrapiso com 8 centímetros, isso tudo eu observei lá no meio dos escombros. Mas o fator principal aí, a falta de alinhamento que causa um efeito de desalinhamento de... Momento de carga, né? Isso exatamente, eu vai estou tentando jogando não pro falar lado. de uma forma muito Não, técnica, mas é o que contribuiu para que esse prédio caísse. Ah, isso, né? Pô, que interessante, cara. E assim, já que a gente tá falando sobre assuntos técnicos e tal, a gente também tem um quadro aqui, gente, que é a participação de vocês aqui com a gente, e que se chama Pergunta pro Perito. E a gente queria botar aqui uma pergunta que vocês lançaram pra gente lá no Instagram, pro Jael aqui poder, de uma certa maneira, auxiliar a gente e tal. Tem aí, produção? Esse seguidor aqui, o Igor, né? Ele perguntou normalmente quanto tempo após o incêndio controlado pode se iniciar a perícia, né? Tipo, vocês demoram muito? Normalmente é feito ali na hora ou espera, tipo, apagar o fogo? Quanto tempo demora para poder iniciar essa perícia, né? E a segunda pergunta é dizer que a cena potencialmente mais complicada para se identificar a culpabilidade de alguém é um incêndio. Tipo assim, eu acredito que um dos locais mais difíceis que vocês devem pegar, trabalhando no setor de engenharia, né? Deve ser um incêndio, né? Porque Sim. queima tudo e aí? Onde é que estão os vestígios, né? Como funciona isso, né? É exatamente isso. O incêndio, ele tem essa característica mesmo de ser um local difícil. Bom, em relação à primeira pergunta, o Igor, o incêndio, ele precisa... O primeiro combate é feito normalmente pelos bombeiros, ou pode ser por moradores populares ali vizinhos, como eu fiz agora essa semana no Rio das Pedras, um lugar que era no meio de um aglomerado de casas que o bombeiro nem conseguia chegar. Vielas, becos, escadas, e quem apagou o fogo foi o próprio vizinho, com a ajuda de outros moradores ali. Mas a gente precisa esperar que esse incêndio seja completamente debelado, controlado, porque o incêndio ele gera uma fumaça tóxica e a gente não pode entrar imediatamente após isso. Não tem, ali respondendo a sua pergunta, um tempo máximo para a gente atuar. O local precisa estar preservado. Então, se pegou fogo, ninguém mexeu, em uma semana a gente pode fazer o exame do mesmo jeito que a gente faria no dia seguinte, tá? Legal. Não E tem nada. acho que também tem um risco também pro perito ali com relação à estrutura, né? Porque pegou fogo. Sim. Aí afeta algum tipo de estrutura ali, pode desabar, pode acontecer alguma coisa. Exato. O que Tem uma acontece no liberação. local de incêndio? Como a gente atua lá? Um local de incêndio, sem vítima fatal no local, ou seja, não tem, porque pode morrer uma pessoa e tá lá, né?
via de regra, a pessoa foi vitimada num incêndio, tá lá o corpo. A gente vai a qualquer momento, a partir do controle do incêndio. Parou de pegar fogo, já foi controlado, o bombeiro já liberou o local, a gente vai lá para fazer, pode ser, mesmo que seja de madrugada, tá? A gente vai lá porque a gente tem que fazer a liberação daquele corpo, daquela vítima, para ser removida. E o exame pericial? O exame pericial a gente precisa necessariamente de luz, tá? Então, 99% dos casos de incêndio, e aí eu vou diferenciar o incêndio de um princípio de incêndio já já, mas o incêndio, via de regra, ele está sem energia elétrica, tá? Então a gente não consegue fazer de noite. Então, via de regra, não tem vítima no local e o incêndio, a gente foi acionado na parte da noite, a gente espera clarear o dia para ir, porque a gente precisa de iluminação. Se tiver uma vítima no local também, você Tendo espera... vítima, eu vou no local, libero a vítima, tá. volto, espero clarear e volto no local para fazer o exame pericial. Um detalhe interessante, né? É sabido que pelo nível de monóxido de carbono no sangue da vítima, até carbonizado dá para né, averiguar isso. A gente consegue saber se a pessoa foi colocada no local, foi morta e colocada no local, ou se ela realmente foi vítima do incêndio, ou se morreu por asfixia. Sim. Dá para descobrir esse fator. Dá. Você tem... Isso você tem elementos que são muito mais claramente identificados no exame cadavérico, né? Porque você vai ver se tem no pulmão da pessoa isso, mas você consegue também ver em decorrência... Isso tudo vai depender do estado daquele cadáver, entendeu? A minha curiosidade é como que se faz para descobrir que o incêndio foi provocado criminosamente? Então, tem alguns elementos, tá? Um deles é o foco, né? E aí você tem, antes de responder a sua pergunta, eu vou só fazer essa diferenciação entre um princípio de incêndio e um incêndio. O incêndio, ele atinge normalmente mais de um ambiente de forma descontrolada. Então, normalmente ele vai pegar fogo num quarto, e ele vai passar para a sala, e ele vai tornar, às vezes passa até para uma outra unidade, né? Tem formas de você ir propagando esse incêndio para outras unidades, para cima, para baixo, para o lado. E o princípio de incêndio, normalmente, ele atinge uma área, uma pequena área, ou às vezes uma parte de um cômodo, tá? Então, o princípio de incêndio, você fica mais claramente, você fala assim, é ali, né? O incêndio, ele tem níveis, né? E isso vai tornando cada vez mais difícil de você identificar essa questão da culpabilidade ou do fator que levou aquilo ali a acontecer. Quando você tem um incêndio, por mais que ele tenha pego num cômodo inteiro, mas você ainda consegue identificar o ponto focal ali, ó, foi naquele ponto ali. Você tem marcas que ficam na parede, no chão, onde você fala assim, o fogo começou ali. Mas existe um momento do incêndio, onde ele pode acontecer um flashover, onde ele simultaneamente... Exatamente. É um momento onde todos os materiais que estão naquele ambiente, eles vão atingindo a sua temperatura de combustão. E eles entram em combustão ao mesmo tempo, espontaneamente. Então, ele tem... As pessoas costumam relatar até como uma explosão. Mas é porque ele acaba tendo um aumento súbito da temperatura naquele ambiente e a combustão espontânea de todos aqueles objetos. Então pega fogo em tudo. Você chega no local, a maioria das vezes não tem nem mais o emboço, tá só o tijolo. Cara, e o botijão de gás? Aí é explosão. Né? O botijão ele não pega fogo, ele explode. Né? O gás, a explosão com gás, né? E eu fiz curso foi até um pedido meu, por conta de uma demanda que aconteceu em banco, que a gente fez um curso no Esquadrão Antibomba para ingresso em local de explosão com explosivo da forma mais segura possível. Porque existe um protocolo a ser cumprido, que primeiro o Esquadrão Antibomba tem que ir ao local, fazer a varredura para ver se não tem nenhum outro explosivo, né? Então, o local de explosão com explosivo e com gás, eles são tratados de forma diferente, como teve o caso lá do prédio em São Conrado, onde explodiu a fachada do prédio inteiro com um apartamento lá de um estrangeiro que morava lá. Cara, como é que vocês avaliam isso, né, também? Tipo, explodiu lá e tal, como é que vai saber da onde veio, o que acontece, né? Tipo, foi um caso de gás? Eu não lembro que foi na época, né? Sim. E aí, para poder identificar, cara, por que naquele ponto ali foi o causador e tal. Porque eu já peguei um local, por exemplo, que tinha uma tubulação de gás ligada a um exaustor, e esse exaustor ligado a uma estrutura metálica do estabelecimento. Sim. Caiu um cabo elétrico em cima dessa estrutura, né? E de uma certa maneira gerou um arco lá na tubulação para fazer a explosão. E dá para identificar, assim, bem bonitinho, assim, onde foi o início, assim, Mas como diferenciar o acidente? Parece que foi um acidente de um erro, por exemplo. Um erro ou de uma provocação, realmente.
do incêndio. Tipo, saber se é criminoso ou não, né? Tipo assim, né? Se a pessoa causou isso ou não. O incêndio, né? O que a gente precisa entender que você tem acidentes e você tem acidentes que eu digo um acidente termoelétrico, por exemplo, né? Isso acontece muito, você vê isso, estava acontecendo muito, agora parou um pouco. Com aqueles decodificadores de televisão, de canais fechados, Sky, né? Essas coisas. Ele esquenta muito, ele esquentava tanto no conector da tomada. Esquentava bem. Esquenta bastante. Então, dependendo de onde você coloca em cima, eu já fui fazer um local de incêndio que a pessoa colocou em cima de um puff. Aí, Sério? fica a dica. Fica a dica. Então, Pro a cidadão pessoa botou em tomar cima do cuidado. o puff tinha aquele acabamento tipo invernizado, Meio plástico, né? Plástico, um vernizinho ali em cima. Ele esquentou, pegou fogo no puff, pegou na televisão, que estava embaixo dele, pegou na televisão e foi lambendo, controlou uma parte daquilo ali e não pegou no cômodo todo. Era o princípio de incêndio, causado por um acidente termoelétrico no decodificador. Eu já peguei um incêndio numa livraria, e pegou fogo na livraria toda, mas tem técnicas que a gente usa no local para a gente poder entender, porque você chega no local, ele está totalmente queimado, você não sabe o que era cada coisa ali. Né? A pessoa fala que ali tem um sofá, você vai conseguir de repente identificar uma estrutura semelhante a um sofá, aquilo ali. E aí você consegue ir elaborando um croquis para você entender o que existia naquele ambiente e que poderia ser inflamado automaticamente, espontaneamente, ou um equipamento elétrico ou eletrônico, e você vai tentando identificar isso aí para você poder falar, foi isso ou não foi isso. Você não pode assumir aquela declaração da parte como sendo a verdadeira. Você precisa, como na livraria, eu perguntava, o que tinha aqui? Aí ele falava, aqui era isso, isso e isso. Aí eu anotava e via se tinha uns elementos ali. Então, eu fui desenhando a livraria até chegar no ponto onde era o caixa dele. Eu perguntava, e o que tinha aqui? Aí ele falava, aqui tinha um computador, tinha isso. Aí eu peguei um mixer de som, uma mesa de som daquelas pequenas. Ele falou assim, aqui tinha uma mesinha de som que eu deixava a música tocando aqui. E aí eu falei, foi nesse mixer. Eu nunca concluo nada na hora, pra parte, né? Aí eu saio do local sem eu sempre falo, olha, eu preciso analisar melhor as coisas e tal. E aí, esse mixer eu levei, abri e vi que tinha um acidente termoelétrico dentro do mixer. Pô, legal, né, cara? Entendeu? Tudo lá. E aí você tinha livros, você tinha material, papel, aquilo ali pegou fogo. Passou foi livraria, né? E aí pegou fogo em tudo. Mas o que eu tô querendo dizer é que como é que você analisa isso, né? Eu fiz um outro local onde tinha uma cama. Era um kitnet, esse do Rio das Pedras. Era um kitnet, um conjugado, né? Só tinha a cozinha e um cômodo, quarto-sala junto. E aí, na estrutura, era vazio, não tinha nada, tinha uma estrutura de um sofá. E aí eu olhei, pô, o que tinha aqui? Nada. Aí tinha um motor de ventilador. Aí eu peguei o fio do ventilador, tava enrolado. Não estava conectado na tomada. Então, não tinha como ele pegar fogo sozinho. A parte não estava lá. O morador, né, não estava lá. Mas os vizinhos relataram que foi uma ação intencional do namorado da vítima lá. Mas aí você consegue determinar o seguinte, ó, não tinha sinais de acidente termoelétrico na rede, na tomada, na fiação elétrica. Não tinha nenhum equipamento elétrico ligado ali. Então, isso obrigatoriamente aponta para uma ação humana. O que é uma ação humana? Você pode acender uma vela, se você for uma pessoa religiosa, como eu já fiz num apartamento ali numa comunidade chamada, um conjunto habitacional chamado Cruzada São Sebastião, que fica ali atrás na Lagoa Rodrigo de Freitas. E a pessoa era muito religiosa e ela tinha aquelas velas grossas de 7 dias, né? A pessoa chama de 7 dias e estava embaixo da cama. Nossa. Né? Acontece uma coisa A pessoa assim. não quis tacar fogo na própria casa. É uma ação humana. Como que ele pegou? Uma ação humana. Intencional ou acidental. Mas aí que vem a questão. Deixa eu fazer uma pergunta. Pergunta para todos aqui. Né? Colocar uma vela de 7 dias embaixo da cama, né? É um fator, né, que pode ser previsto como risco de incêndio. Você sabe que até eu atuar como perito na área de engenharia, eu não tinha seguro na minha casa. Né? E aí fica uma dica para quem está nos assistindo. Faça seguro. Sabe por que o seguro custa R$20 por mês, R$30 por mês. Cara, e pega fogo de qualquer jeito. O que acontece com vela, normalmente, não é que a chama atingiu ali o revestimento da cama e propagou de imediato isso. Isso acontece um fenômeno chamado de desidratação. Você tem, às vezes, a pessoa às vezes coloca, sabe como? Em cima de uma prateleira, mas está muito perto do teto. E aí, aquele calor constante, a primeira, segunda, terceira, 10ª vela, ela vai desidratando aquela região ali. Então, ela vai ficando seca. E aí vai chegar uma hora que, em algum momento, você não vai estar em casa e aquilo ali vai... Mas eu perguntei isso porque, se for algo previsível para o ser humano médio, normal, né? Sim. Pode ser um ato criminoso.
que vai ocorrer na negligência, na imprudência ou na imperícia. Sim. Se matar alguém, é homicídio culposo. Sim. Enquanto a bobeira. Sim. Então é bom o cidadão saber, né, se portar com cuidado, para Sim. evitar esse tipo de coisa. É. Né? É uma série de coisas, como deu o exemplo do decodificador em cima de um puff, que um Exatamente. cidadão normal nunca vai imaginar que ele vai Não pegar vai imaginar, fogo, não é previsível. né? Então Não você é fala assim, previsível. mas olha, eu já acendi tantas velas ali, nunca pegou fogo, né? Bom, eu tô olhando aqui pro revestimento do nosso estúdio, tô lembrando da Botkiss. Do Sim, Botkiss, aquela- né? Então, quer dizer, o cara já jogou aquele foguinho ali 200 vezes, né? Uma vez, Pode causar um Não é? acidente. né? Então- a linha é muito tênue Tênue. entre a culpa e o dolo eventual, que é aquela Exatamente. intenção. O cara que liga, o que é culpa? Ah, vai dar certo. Né? isso aí. Aí o cara dá um mole e não dá certo. É isso aí. Ah, agora o dolo eventual, que é a intenção eventual, né? É o quê? O cara liga o dane-se. É. Se não der certo, dane-se. Cara, eu Isso aí. tenho uma dúvida, já, tipo assim, que eu vejo muito isso acontecendo, né? As pessoas normalmente colocam um botijão de gás dentro de apartamento e tal, não é encanado, mas a pessoa monta um botijão ali para poder fazer sua cozinha e tal, e acaba correndo um acidente que explode tudo e tal, né? Normalmente você já chamou para algum caso desse tipo assim, né? Pra uma coisa assim, né? E uma outra dúvida que eu tenho é, tipo, cara, isso de uma certa maneira afeta a estrutura, né? Tipo, falando na parte de engenharia civil, deve afetar toda a estrutura ali. Vocês devem ser, ou algum outro engenheiro civil, até falando com algum engenheiro civil que esteja vendo a gente e tal. Normalmente a pessoa é contratado para uma seguradora para poder avaliar de repente um dano, né? É algum serviço também que de repente o engenheiro civil deve fazer, né? Então, você perguntou isso na parte da explosão, eu ia falar isso na parte de incêndio, eu acabei, realmente foi bom você voltar. Toda vez que você entra num local de incêndio, até por isso a gente não faz à noite também, porque você não consegue enxergar nada. Né? Tá tudo preto, né? É fuligem para tudo quanto é lugar, não tem energia elétrica, você não consegue enxergar. Então você precisa de iluminação, tanto para fazer o exame pericial, como também para ingressar no local. O perito, seja ele em qualquer lugar, chegou no local, olhou, não tem condições de adentrar, tem uma viga rachada, tá esquisito, tem uma telha pendurada, tem não sei o quê, ele não é obrigado a entrar. Ele vai relatar para a autoridade policial, ó, não tem condições de segurança para entrar no local, vai informar aquilo ali para a delegacia que requisitou, vai informar isso também para o proprietário ou a delegacia, se o proprietário não estiver ali, olha, você vai providenciar um reforço estrutural aqui na sua edificação para que eu possa entrar, sem mexer nas coisas. Você vai precisar contratar uma empresa, reforçar aqui para que a gente possa ter condições de segurança para entrar. Isso é importantíssimo, tá? Agora, em relação à explosão com botijão de gás ou até na rede canalizada de gás, é importante a gente lembrar que a explosão provocada por esse tipo de vazamento de gás, ela tem uma faixa de explosividade, tá? Se ela tiver mais baixa do que aquela concentração, ela não explode. Se ela tiver mais alta, ela também não explode. Tá? Então, vamos dizer que nesse caso do alemão, lá em São Conrado, não tivesse nenhuma fonte de ignição durante aquela faixa de acúmulo de gás de explosividade. Ela ia se concentrar mais e mais e mais e mais, as pessoas ali poderiam até morrer por uma asfixia, mas não iria explodir. Entendeu? Entendi. E aí eu tive que fazer um levantamento, e foi muito engraçado, assim, em termos de aprendizado nesse caso, porque a gente teve que fazer uma série de simulações e de levantamentos para poder provar que, com aquela quantidade de voltas que tinha sido dada, que eu consegui provar que tinha dado 3,5 voltas por conta da marca que tinha na fita Teflon, com aquela mesma marca e número de voltas de fita, eu levei para um simulador lá na SEG, que hoje é Naturgy, e deixei vazando com a mesma pressão que tinha no prédio na época, por tanto tempo, a partir do momento em que ele chegou em casa até a hora do evento, para poder mostrar. Tinha uma concentração de gás Que era possível. dentro daquela faixa. Caramba, que doideira. Então, Eu tô normalmente vocês- resumindo, né? Entendi, maneiro. Vocês fazem até parceria também Sim, com a outras gente empresas, né? precisa E a fazer. pessoa morre por inalar o gás, né? Também. Tem uma marca de botijão de gás na China que o gás não tem cheiro. Então, muitos dormem e vêm a falecer É assim sem que acontece. nem imaginar. É. Acontece, né? Isso Então, o acontece cheirinho do em gás é um sinal de alerta. Isso acontece também, por isso que depois foi obrigatório, né, a questão de você tirar o aquecedor de dentro dos banheiros, que a gente vai tirar dentro do banheiro, e botar ele sempre num local com ventilação, né, porque as pessoas às vezes não sentiam, acontecia isso. Sim, sim. A pessoa estava dormindo, tomando banho com um aquecedor ligado, e tá lá se banhando, e Agora. Morreu, nem viu. morreu, não viu, É. exatamente. Outra coisa interessante, todos aqui gostam de seriados, né? Filmes policiais, suspense. Aquela coisa do filme que o cara chega, né? Ele abre o gás, né? Pro cara chegar em casa, apertar o interruptor, acender a luz, explodir tudo. Ou acender um cigarro, pau. Isso acontece na vida real ou é ficção? Não peguei nenhum caso onde a pessoa tenha provocado isso intencionalmente, como nos filmes, como na ficção, tá? Mas pode acontecer se ele deixar esse gás vazando dentro de um ambiente onde ele possa ficar confinado
e que essa fagulha, que essa fonte de ignição aconteça dentro desse período onde haja essa concentração dessa faixa de explosividade, entendeu? Legal. Então, assim, eu acho muito difícil uma pessoa conseguir cronometrar isso Sim. de forma que isso seja uma forma eficiente de ser, né? Você mais deixar mesmo para ficção mesmo. Tu já pegou também algum caso engraçado na parte de engenharia civil, assim, na engenharia, assim, você já pegaram algum caso diferente, assim? Diferente. Porque normalmente sempre tem uma história, assim, uma coisa engraçada que eu pegou um local. Tem até acho que um perito que trabalha com você lá, que é o Satiro, que sempre tem uma história, algum caso engraçado, assim, e tal, né? Vocês já pegaram alguma coisa assim diferente ou engraçada, assim? Olha, engraçado, eu não me recordo, assim, de um engraçado, não. Mas tem casos que são interessantes no sentido de você... E volto a tocar, até nesse caso que eu vou tocar aqui, ó, a questão da importância da prova pericial para que seja feita justiça, né? Sim. Então, eu vou tratar um caso desse, que foi de um menininho chamado Samuel, que ele morreu em decorrência de uma eletrocução num parque de diversões ali perto nas circunstâncias. Não precisa falar lugar, não. Mas a gente entendeu. Né? E ele encostou na grade, segundo a mãe dele, ele encostou na grade, estava garoando um pouco, ele encostou na grade para adentrar um brinquedo e tomou uma descarga e morreu. Tinha 9 ou coisa assim, anos. E aí você chega num local desse, né, e tem os advogados da empresa e todo mundo fala assim, não, olha, isso aí, ali fora, tá vendo, tem esse fio aqui? O pessoal da comunidade obrigou a gente a ceder um ponto aqui para eles botarem barraquinhas lá fora e tal, e foi por conta disso, não sei o que lá. E se você não tiver uma consciência da importância do seu trabalho ali para você levar à justiça aquilo ali, você acaba podendo ser induzido a isso mesmo, tá? Então, eu fiquei um dia inteiro ali naquele parque de diversões e consegui identificar o ponto exato onde houve a fuga de corrente da instalação elétrica do parque para o brinquedo. Consegui achar o ponto, que era uma passagem de um poste de iluminação, onde o fio vinha por baixo daquele... É uma longarina de caminhão e o brinquedo fica em cima, né? Cara, isso acontece muito, né? Negócio de parque de Sim. diversão, tem muita falha, né? Muita coisa. E aí o fio entrava por baixo da longarina do caminhão, entrava no poste, quando chegava num determinado momento, esse fio saía pela lateral do tubo para botar num refletor. E eu comecei a ver que aquele fio ali estava... Eu fui vendo o brinquedo inteiro, né? E eu vi que aquele fio ali estava nu, a gente chama nu, né? Tava desencapado. Aí eu desmontei aquele globo, desmontei aquele poste, desmontei e eu consegui mostrar que naquele fio ali tinha uma marca de acidente termoelétrico e no poste também tinha. Fora todas as outras constatações, né? Porque quando você faz um exame desse, você não quer simplesmente falar assim, foi aqui. Né? Você vai vendo todas as instalações elétricas, se elas estão obedecendo a norma. Então tem normas específicas, a gente trabalha muito em cima de norma, entendeu? Então, esse É muito minucioso, né? Esse trabalho científico é muito importante. Eu sempre digo, é um jargão antigo no direito, com todo o respeito, tá? Das profissionais do gênero, não estou discriminando ninguém, mas se diz que a prova testemunhal é a prostituta das provas, com todo respeito, né? É a prostituta das provas. Por quê? Porque mente, né? sim. Ah, você é lindo. Mente, né? Entendeu? Então, vamos lá. Nesse caso, o que eu vi aqui, né? Peço até perdão aos outros tentando ser super simples. No mínimo, uma negligência. Sim. Que vai gerar um crime culposo. Sim. Né? O seu trabalho científico já conseguiu desmentir o trabalho investigativo da delegacia, né? Onde uma pessoa diz algo que é prejudicial ao interesse penal, né? Né? E você não, aqui está comprovado aqui que realmente houve uma falha humana criminosa. Seu trabalho possibilita isso. Sim. Aconteceu já muitas vezes isso? Sim. Sim, você tem a questão de local que você chega lá e a pessoa fala, não, esse fio já estava aqui desde quando eu comecei a alugar, aí você vê que o fio é novo, aí você tem critérios, né? Aí você fala assim, a pessoa chega ali e fala assim, não, olha, eu não uso esse ponto de luz há um tempão, aí você vê lá que o fio está cortado recentemente, você tem fios cortados recentemente, pessoal, isso aqui foi cortado recentemente. Você consegue... Bom, tem um caso onde você desmente uma prova testemunhal. Um acidente do trabalho que a gente pega também lá pela engenharia. Eu fui fazer um local onde 2 funcionários trabalhavam numa obra de reforma. Ele estava a gente chama de balancinho, né? É um acesso por corda. E ele estava num tipo de plataforma que também é contra a norma.
que é uma base de madeira, com umas cordas, eles fazem um negócio improvisado, ele vai descendo num rapel mesmo, tá? E essa pessoa, ele despencou lá do 10º andar e caiu No piso. na marquise Na ali marquise. do prédio, né? Uhum. E morreu. E o outro funcionário, ele estava fazendo aplicação de manta numa outra parte do telhado. E aí bom, a gente chega, né, sempre faz toda aquela análise e tal, e etc. E uma coisa que me chamou a atenção foi que quando eu cheguei no parapeito lá do terraço, para olhar na posição da vítima que estava lá No piso do marquise. na marquise, me chamou a atenção uma marca de queima aqui em cima, na manta. Aí eu falei, pô, tem queima aqui. Aí eu falei, onde é que o outro funcionário estava botando a manta? Ah, lá na frente. Aí eu fui lá, realmente tinha recortes de manta alumínio, aquela manta aluminizada, Uhum. né? Que é para tratamento de impermeabilização de telhado, mas também usa para dissipar um pouco do calor. E aí eu falei, bom, ele estava trabalhando lá, mas tem a marca de queima aqui. Ele, não, ele estava lá o dia todo, tal, não sei o quê. Eu falei, peraí. Peguei a corda que já estava embolada lá, mas que estava amarrada ainda na estrutura do prédio, e eu estiquei a ponta dela e eu vi que a ponta batia aqui, na marca da queima. E lá embaixo eu recolhi aquela corda que desceu junto com ele e vi que na ponta dela também tinha marca de queima. E aí eu fui, levei esses 2 pedaços de corda para laboratório e consegui ver que eram o mesmo pedaço. Para não falar assim, não foi, não sei o que, era um outro pedaço de corda, não. Vi que eram da mesma corda, do mesmo pedaço de corda. Uhum. Enfim, o fato é que depois foi apontado que ali houve uma ação térmica para o rompimento da corda. O calor chegou a queimar a O corda? calor Sério? aplicado. Não o calor do sol, calor aplicado. E aí eu fui, relatei isso no meu laudo, mas também falei com o policial, que tinha um policial da delegacia acompanhando, dizendo, falei, dá uma sondada, porque eu acho. Isso aqui aconteceu. E eu acho que quem estava trabalhando com isso tem a ver. Sim. Entendeu? Entendi. E aí ele Voltaria. deu uma prensa no rapaz lá e falou assim, pô, ele estava... Identificou a autoria, seu trabalho. Identificou o motivo pelo qual ele fez isso. E aí ele assumiu que ele fez isso. Sim. Entendeu? Esperou eles voltarem do almoço, esperou eles se pendurar e foi lá e queimou. Cara, a visão do perito, né? Tipo, tem gente que não conseguiria nunca olhar um Nunca negócio imaginar. desse. Só o cientista realmente. Eu costumo dizer o seguinte, você vai ter dificuldades ao longo do seu dia a dia no trabalho como pericial, falta de gente, falta de equipamentos, você vai ter, mas isso é normal em qualquer serviço público. Da crise hoje. Né? Qualquer serviço público. Você só precisa buscar fazer o melhor que você pode fazer com os meios que estão sendo disponibilizados para você ali. Que você tem que ter sempre em mente. E isso eu falei várias vezes para essa turma que se formou agora, né, que eu dei aula lá para eles. Eu frisei para eles bastante. Vocês têm que ter sempre em mente que a prova que vocês vão produzir tem que ser muito bem escrita, muito bem feita, porque isso aqui faz a diferença entre você fazer ou não fazer a justiça. O perito ele não pode se omitir. Falar assim, não sei, deixa pra lá. Não pode. A gente precisa apontar sempre da melhor maneira possível, da forma mais clara possível, o que aconteceu no local. Israel, para encerrar, queria agradecer pela aula maravilhosa. Muito obrigado, né? agradeço. É uma honra estar aqui contigo. Para o cidadão, né, se prevenir de danos, né, físicos, né, e patrimoniais, qual que é o toque do perito? Né, para ele se agir de tal forma que fique livre de aborrecimentos. Essa parte de construção civil, né? Exatamente. A reforma da casa, aquele puxadinho, o que ele faz para não ter aborrecimento? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite por estar aqui, foi um prazer. Agradeço também a sua pergunta, uma pergunta muito pertinente, muito importante, tá? E para você que está em casa, a gente pode falar o seguinte, busque sempre contratar um profissional habilitado. O engenheiro civil, ele é o profissional habilitado, capacitado para te dar a melhor solução, tá? Você construindo sem o acompanhamento de um engenheiro civil, o que parece ser a melhor alternativa econômica, muitas das vezes vai se tornar o seu pior pesadelo, tá? A pessoa, todo mundo conhece alguém que já passou por um problema desse, onde tem uma previsão inicial de custos de uma obra, de um serviço, e no final das contas esse custo duplica, triplica e a obra não acaba. Por quê? Muitas das vezes essa pessoa que não é habilitada tecnicamente, ela não levou em consideração critérios técnicos para dimensionar aquela obra. E muitas das vezes a pessoa que está contratando também não tem esse conhecimento, acredita naquela proposta ali e acaba não sendo viável executar aquilo ali. Tá? Então, o profissional,
ele vai te dar todo o suporte, ele vai ter uma responsabilidade, vai assinar um documento, ele tem um conselho regional e federal que vai avaliar tudo que está sendo feito por aquele profissional. Você busca uma qualificação dele junto ao conselho e você vai estar fazendo a sua melhor escolha. No seu dia a dia, eu diria para evitar alterações na sua rede elétrica, uso de uma tomada para ligar 50 equipamentos. Muito comum, né? Muito comum, né? Buscar dimensionar sempre os seus circuitos elétricos de acordo com o que você tem. Se hoje você tem um equipamento que demanda de uma carga e está funcionando bem, você vai trocar esse equipamento, seja na sua casa, seja na sua empresa, você vai trocar esse equipamento. Contrate um engenheiro eletricista para fazer a verificação se aquele circuito ele se adapta, se ele suporta aquele equipamento que você está colocando. Porque muitas das vezes a vida do empresário também é muito corrida e a pessoa troca um equipamento, mas não se preocupa muito com isso e acaba sendo vitimado aí com um prejuízo muito maior aí em termos de um incêndio, por exemplo. E eu vou te falar, eu pedi também uma dica do perito para, assim, as pessoas estão se formando agora, por exemplo, como engenheiro civil, ou gente que tem o CRED, engenheiro civil, só que não sabe às vezes com o que trabalhar, o que fazer e tal. Se você puder dar um conselho aí com relação à parte de assistência técnica, assim, dar um caminho para as pessoas e tal, e também sobre essa parte de estudar para perito e tal, né? Tipo, qual conselho você dá para o pessoal com relação a essa área e tal, né? A gente falou sobre a preparação do meu concurso para engenheiro civil, para perito criminal na área de engenharia civil, e eu falei que a área de engenharia civil é uma área muito ampla, e ela é muito, muito ampla mesmo. E então, para você, respondendo na primeira parte da pergunta, você atuar hoje, você se formou, você tem o seu CREA e você vai começar a trabalhar. Busque atuar dentro de empresas sérias, tá? Se você vai trabalhar para uma empresa específica, empresas sérias, porque é o seu nome que está ali, e é o seu nome que vai levar ali para o resto da sua vida a sua qualificação técnica. Empresas sérias, busque empresas sérias. Na área de serviços autônomos, né? Pareceres, perícia, particular, é uma área muito interessante, você tem que estar qualificado para isso, você tem meios para você se cadastrar junto ao Tribunal de Justiça se você quiser atuar como perito judicial, também é uma área muito interessante. Isso tudo está muito ligado ao seu momento de vida, né? Porque a gente tem que entender que a preparação para um concurso, que é a sua segunda parte da pergunta, ela demanda, principalmente nos concursos hoje, eles estão num nível elevadíssimo, né? Então, demanda de você estar muito bem preparado, senão você passa, mas não se classifica. Eu tenho uma pessoa, uma colega, né, que ela seguia minha página de mentoria e etc. Ela seguiu todos os meus passos, ela passou para Engepron, tinha 3 vagas, tinha 2 vagas, ela passou em terceiro, não foi classificada. E ela passou para perito criminal em Roraima, também acho que eram 5 vagas, e ela ficou em 8º, passou, mas não classificou, mas você vê num concurso desse, ela tá batendo na trave, vai chegar uma hora que ela vai passar, tá? Mas ela está se preparando. E é esse tipo de pessoa que vai estar disputando uma vaga com você. Então, se prepare. Se você precisa trabalhar, você vai trabalhar. Se você pode se dedicar a se preparar melhor para o concurso, se dedique a passar melhor para o concurso, porque a concorrência está muito grande e a gente sabe que o nível de exigência está cada vez maior. Né? As pessoas sabem que tem concursos hoje que são disputadíssimos, né? Então, o próprio concurso da Polícia Civil, não só na área de perícia criminal, mas na área de agentes de polícia, as pessoas falam hoje que está num dos mais difíceis do Brasil, entendeu? Cada vez mais eles elevam mais o nível, porque não adianta você ter 5.000 aprovados para 100 vagas. Eles preferem aumentar o nível para você ter 500 aprovados com um nível muito alto, né? Então, essa é a dinâmica, assim. Busque estar sempre estudando, né? Tem material para você estudar aí. E tem dicas, né? A gente sempre vai estar aqui dando dicas para vocês sobre essa parte de engenharia civil. E o Israel, na verdade, ele vai ajudar a gente nessa parte de conselhos, dicas, macetes para a área de concurso e tanto para a parte de assistência técnica também. Então, na verdade, Israel, obrigado, cara, por toda essa aula que você deu para a gente aqui. A gente se sente muito agradecido. Pessoal, segue lá o Instagram, no Operito1, e também curte aqui o nosso canal, se inscreve no nosso canal, que cada vez mais a gente vai trazer muito conteúdo para você sobre perícia. Acho que todo mundo aí quer aprender alguma coisa sobre perícia e esse canal vai ser um dos principais canais de você para a parte de ciência forense e você vai gostar bastante, né? E a revista é bem bacana também, né? Coloca lá, eu quero. Né? Sim. A gente tem material para vocês. Só vai melhorar, tá bom? Com o apoio de vocês. Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Tchau. Tamo junto.